Olá, sou Bruno Hoffman e essa é Direto da Gazeta. Os fatos e personagens de São Paulo pela visão da Gazeta de São Paulo. Estamos aqui com um super-humano, é isso? Carlos Dias, meu amigo. Ô, Bruno. Tudo bem? Ultramaratonista. É verdade que você já fez ultramaratonas em 82 países? Não em 82 países, Tá. Ultramaratona, né? Tá, mas você já correu em 82? Já passei por 82 países e são 32 anos de carreira na corrida e 151 mil quilômetros já percorridos nesses 32 anos. Isso é uma volta na Terra? Eu nem sei quanto que tem. 3 voltas e meia na Terra. Correndo. Quantos anos você tá? Eu tô com 52 anos. 52 anos e 32 anos de carreira. 32 anos de carreira que não parou. Não. Muito pelo contrário. Inclusive, recentemente você lançou o livro Além dos Extremos, A Jornada do Super-Humano Carlos Dias. Que bela capa, inclusive. Quem fez essa capa? Então, essa foto foi feita em 2016, quando eu fui correr no Sri Lanka. Tá. Teve uma empresa polonesa patrocinadora e eles contrataram um artista da Nova Zelândia, que é o Tony Greston. Ele fez esse desenho. E aí eu peguei a diagramadora Maria Cristina, que mora em João Pessoa, e ela fez a arte gráfica, né, com as letras, tudo bonitinho, ficou bonito pra caramba. Bom gosto demais. A capa do livro. E ali eu tô vendo que tem animais, tudo, talvez sejam os animais que você encontre pelo caminho nessas suas provas, porque você já correu 4 desertos, é isso? Você já correu a Antártida, o Saara, quais são os outros 4 grandes desertos do mundo? Eu fui o primeiro sul-americano a completar os 4 desertos mais extremos. Então, o primeiro é o deserto de Gobi, na China com a Mongólia, que faz fronteira da China com a Mongólia. O deserto do Saara, que é o mais quente. Quais países do deserto Egito. do Saara? Você passou Egito? Egito. O de Gobi, ele é o mais úmido, né? Que fica na Mongólia com a China. O Saara é o mais quente, que fica no Egito. A Antártida, que é o mais frio, Polo Sul. E o Atacama, que fica aqui na América do Sul. Atacama é no Chile com o Peru ali. No Chile, no Chile. Com o Peru. Como que você resiste? Como que um corpo humano resiste a correr? Não sei quanto tempo é, 100 quilômetros? Mais. São 250 quilômetros. 250 quilômetros, que absurdo. 7 dias, né? São provas diferentes de autossuficiência, onde cada atleta tem que levar todo o seu equipamento, alimentação, roupa. Você não pode comprar nenhuma Coca-Cola no meio do caminho, nenhuma A regra da prova é você tem que gerenciar o que você tem na sua mochila. Por isso, autossuficiência, né? Então, durante os 7 dias, os atletas, que nem 2 dias antes da prova, você chega no país, passa pela avaliação médica para ver se você está naquele dia, próximo à prova, em condições. Antes você manda exames médicos para eles aprovar. E depois eles têm um dia que só para checar o que você tem na sua mochila. Se você tem todos os equipamentos obrigatórios, que eles mandam a lista, né, durante alguns meses antes da prova. Aí está tudo ok ali com os equipamentos, você deixa tudo anotado. E a cada ponto de checkpoint, né, que tem na prova, tem pessoas, os staffs, que às vezes monitoram a sua mochila para ver se você não tirou nada, né, para tirar peso, alguma coisa assim. E aí você vai recebendo punições. Se você, por exemplo, deixou uma tampinha de garrafa ou um plástico, qualquer coisa, cair lá no meio da natureza, você é punido. Se você pegar a comida dos povos locais lá, de algum lugar que você passa, tenha povoado, você é punido. Eles vão acrescentando mais tempo na sua jornada. E então são provas que você tem que gerenciar o que você tem na sua mochila. A mochila tem em média de 14 a 15 quilos aí. Você coloca 14 quilos nas costas? A minha, né? Tem atleta que consegue colocar 8 quilos. Os europeus, eles têm essa mágica aí, também equipamentos, né? Aí eu consegui, no mínimo, 14 quilos na minha mochila, nesses 4 desertos. E aí você vai seguindo bandeirinhas no meio da natureza, né? A cada 50 metros tem uma bandeirinha, então você tem que estar atento o tempo todo. Porque há o risco de se perder também. Há o risco, você não pode levar GPS, essas coisas. Então você tem que seguir bandeirinhas durante todo o trajeto. E aí, por exemplo, no primeiro dia, 42 quilômetros, no segundo dia 40, terceiro dia 40. Aí chega lá no 5º dia, tem uma etapa longa, chega de 80 a 110 quilômetros. E o último dia, uma etapa bem curta, de 5 a 10 quilômetros. Não sei se é curta, né? Não sei se você entende. Você, quando vai jogar bola numa segunda-feira, joga ali 40 minutos, quase não anda na terça. Então, você corre uma maratona completa por dia
Pelo menos aí no último dia é um pouco menos, 10 quilômetros. Nos primeiros 4 dias, uma média de 40. No 5º dia, a longa, que chama de longa estágio. Mesmo? Oi? Uma maratona são quantos quilômetros? São 42 quilômetros, então você corre uma maratona por dia. Uma média, não chega exatamente 42. Só que assim, aí você tem um tempo para completar dentro daquele dia. No primeiro dia eles falam, você tem que fazer 42 quilômetros até em 12 horas. Tem um tempo. Daí você fala que 42 quilômetros em 12 horas, o recorde é 2 horas e 1 lá no deserto. Imagina o Saara, você pega dunas gigantescas, entre meio-dia e 14 da tarde, até as 2 da tarde, 54 graus, né, de calor, tempestade de areia. Então, assim, esses 42 quilômetros para ser percorrido dentro do deserto é extremamente difícil, né? Porque normalmente em alguns lugares você não consegue correr. Areia. Porque a areia vai te afundando. E tem lugar que é lama, tem lugar que é o gelo, que nem na Antártica, que vai sendo fofo. Então, na natureza, é diferente da dinâmica da gente correr aqui no Parque do Ibirapuera, na estrada, né? Você fazer um ritmo, né? Lá e outra. Você está com 14 quilos nas costas. Então, tem todas essas variáveis. É o clima, é o vento, é o tipo de terreno, é o equipamento que você está carregando. E você acaba... Eu acabo completando lá, em média, de 8 ou 9 horas, uma maratona no deserto. E na prova longa, que chega lá a 100 quilômetros, eu fiz em 23 horas no Saara, né? Na etapa do Saara, os 100 quilômetros. Então, é super difícil. E no último dia que você fala assim, vai ter só 5 ou 6 quilômetros, eles colocam terrenos dificílimos, você já está um trapo, né? Porque você vai... Claro. Você vai, a cada dia, você vai avançando e dormindo no acampamento que a organização te fornece. Dentro desse acampamento tem uma tenda para cada 6 atletas. No meio do acampamento tem uma fogueira com água fervendo para você fazer a sua comida. Então, assim, essa rotina que você vai chegar, você vai fazer, depois de correr todo, você está exausto, vai fazer sua comida, você tem que se cuidar, né? Você tem que se cuidar para chegar no outro dia bem e começar tudo de novo. Então, isso vai te deixando exausto mentalmente também. Físico e mentalmente, porque Sim, você está isolado. Físico, obviamente, mas também mentalmente, né? Mentalmente. E por isso que eu falo que essas provas não é só o músculo. O músculo é o que menos, vamos falar assim, que menos importa. O que mais importa é a mente. Que a gente fica pensando, o músculo que vai acabar, o corpo, não, isso é o menos importante. A parte motora mesmo, é o menos importante. É a mente, porque se você tem atleta que no segundo dia... O primeiro e segundo dia são dias que mais tem desistência de atleta. Você já bateu o desespero em você? Desespero não, mas que nem eu falei, eu estava falando em off para você aqui, Sim. Que a maior dificuldade para um atleta, muitas vezes, é chegar na prova, né? Uhum. Então, a minha luta para chegar numa competição dessa começa no momento que eu imagino a prova, que eu desenho a prova. Eu falo, vou correr essa prova aqui. Na hora que eu coloco no papel e começo a buscar apoio, que eu começo a me preparar... Tem que correr atrás de patrocínio Sim, também. Eu tenho que ser o meu gestor em todos os âmbitos. Eu busco parceiros na área médica para me preparar. Eu busco parceiros na área financeira, que são as empresas que vão patrocinar. Aliás, se você quiser mostrar, está com você a Tegma? Sim, a Gestão Tegma, logística. Inclusive, esse ano a Tegma comemora 15 anos comigo. Que legal. É uma constância, né? É uma empresa que apostou em mim lá desde o início e está com 15 anos comigo, né? Eu tenho aqui o La Torre, que está... Toda vez que eu faço um desafio na Bahia, eles me recebem. Resort. Também são 14 anos de parcerias. Que legal. Que eu faço desafios ou realizo palestras no Mas às vezes são público. Insuficientes, né? Porque suas corridas são longas, então você também procura, né? Sim. Outros patrocínios. Cada projeto, cada ano, eu tenho que buscar novos patrocinadores, porque os projetos não são baratos. Só para você ter ideia, cada deserto desse daqui... Aliás, eu queria que você fosse mostrando, enquanto você vai falando, as suas medalhas desses desertos. Que nem aqui, a Deserto de Gobi, que foi o primeiro em 2008. Esse deserto aqui, a inscrição é $3.500. Ah, você tem que pagar ainda. Somente a inscrição, que é uma expedição, né? Uhum. Você tem toda uma estrutura de segurança que você vai estar atravessando em lugares remotos. E se você se perder lá, você tem um helicóptero que pode durar de 2 horas até 3 dias para te achar lá, se você, de repente, se perder num lugar desse. Ou ali é a Muralha da China? Um acidente. Aqui é a Muralha da China. Então, essas provas são caras, são extremamente
exigentes para a sua preparação, não é só ir lá correr, mas é toda a sua preparação para chegar lá e voltar bem, para brincar com seu filho. Não são provas que você pode ir de qualquer jeito. Você tem que ir com equipamentos. Outras medalhas aqui. Essa daí é da Floresta Amazônica, a primeira que teve na selva em 2003. Quer mostrar as outras? Aqui a última que eu fiz foi a da Namíbia, né? Que é Namíbia em 2021. Era para ser feito em 2020. Por conta da pandemia foi adiado, fiz em 2021. É um lugar montanhoso? Só areia. Meu Deus do Aqui céu. tem as maiores dunas do mundo. Tem as 3 maiores sequências de dunas e os maiores ventos, assim, estrondosos, assim. É o lugar que mais venta que eu fui, depois da Antártida, né? Que a Antártida, essa aqui da Antártida. A Antártida é um lugar, para mim, que foi como se fosse para ir para a Lua, né? Você pegar um navio lá no fim do mundo, em Ushuaia. Lá na Argentina. Depois, 3 dias nesse navio, sacolejando no navio, passando na passagem de Drake, que é um dos lugares mais perigosos para qualquer navio. Amir Klink, que o diga, Klink, né, que é o nosso mestre. Né? Passei naquele lugar assustador, que é a passagem de Drake. Sim. E depois de passar 3 dias sacolejando no navio, a gente chega na Península Antártica, que é um lugar mais branco que eu já vi na vida. Só branco. Que é gelo para todo lado. Não tem não tem um verdezinho. Verde não. Nenhum muito, verde. muito difícil você ver um verde. Você vê um gelo azul, gelo rosa. Porque bate o sol, às vezes a luz volta diferente. Assim. É um dos lugares mais incríveis assim, que eu fui, mais assustador para mim. É assustador, né? Deve ser ruim para a cabeça, né? Assustador, assim, saber que você vai correr ali durante você horas. Você não sabe como que o seu corpo vai se comportar a menos 40, menos 50, menos 60 graus. Cara, você tinha o peso também da roupa, né? Tinha o peso da roupa, são 3 camadas que você usa, né? A roupa, para mim a roupa foi super especial. A roupa, eu não senti frio na Antártida. Não sentiu? Não senti o frio. Eu senti o calor, né? O calor, assim, o vento. O vento. Entrando e ardendo na garganta. Né? Ele entrava assim e ardia e estourava toda a boca. Tomava banho lá, não? Tomava no navio. É o único lugar de todos que a gente correu que na Antártida você tem um navio como apoio. Então o navio parava numa ilha. A gente corria o dia inteiro nessa ilha, tinha circuitos dentro daquela ilha, e voltar para o navio para se aclimatar. Você ficava ali em estado de alerta, porque com a roupa montada, tudo. Tocava a sirene, era sinal de que você podia ir para a ilha e fazer outra etapa. Era totalmente diferente a dinâmica, porque na Antártida quem manda é a natureza. Sim. O clima muda minuto a minuto. Né? Uma hora você vê o céu lindo, brilhando, de repente, nevasca, ventos assim assustadores, então não tinha condições de sair para ir fazer a corrida. Então na Antártida eu fiquei 12 dias lá, são 7 dias em cada deserto, a gente ficou 12 dias para conseguir completar os 7 dias lá. E você foi o primeiro sul-americano a completar os 4 desertos, primeiro só para deixar isso claro. Fui o primeiro a completar os 4 desertos. Entre junho de 2008, né, e abril de 2009. Então deu menos de um ano. Em um ano você correu tudo isso? Os 250 quilômetros de cada um. Foram 1.000 quilômetros. Quantos anos você tinha na época? Extremos. Agora você me pegou. Você tem 51. 52 hoje. Foi 2008. Faz as contas, 17 anos. Sei lá, 34, 35. 35 anos. Eu espero não ter errado a matemática, mas você fez isso não tendo 18 anos de idade. Não, né? não. Eu comecei a correr com 20 anos, né, na realidade. A primeira maratona que você correu, você tinha 20 prova, anos? Eu corri na Vila Prudente, 1993, eu tinha 20 anos de idade. Antes de correr, eu saltava de paraquedas no interior de São Paulo. E depois, a corrida, ela me mostrou um desafio diferente. Um desafio que, assim, eu tinha que me desenvolver constantemente. Na corrida, por mais que você tenha 30, 40 anos, você está aprendendo o tempo todo. Você não pode negligenciar nenhum quilômetro. Às vezes a gente fala, eu corri não sei quando. Não. Todo quilômetro é importante. Cada passo é importante. E você não pode negligenciar ele. Você não pode deixar ele assim,
de qualquer jeito. E é um esporte democrático, porque é um esporte que, a priori, em princípio, você não precisa de nada. Você precisa do seu corpo. Sim. Claro que depois você precisa, se E você quiser ser um atleta do seu nível... O que você recomenda para quem... eu não consigo correr, eu não aguento. Eu ando corro 1 quilômetro, já canso, não tenho paciência. Começa andando. Mas começa, sabe? A gente tem muitas... Hoje a gente tem podcast, tem um monte de youtuber para lá e para cá falando o que tem que ser feito. Você tem que ser assim, tem que ser assim. Tem cada botando um monte de barreiras para as pessoas começarem. É só você se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para ser gasto. Quanto mais você gasta seu corpo, mais flexível, mais forte, você vai ter mais expansão, tanto físico como mental. Uhum. Quanto mais parado vai ficando, mais vai atrofiando tudo. A sua mente atrofia, os seus músculos atrofiam, então a sua visão atrofia. Então, começa, faz caminhada, né? Vai aos pouquinhos, respeitando o seu corpo. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Meu amigo, ele corre muito mais do que eu, então vou desistir, que eu nunca vou chegar no nível dele. Esquece isso. Uma vez, o rapaz falou, eu comecei a correr ali no Ibirapuera, daí, de repente, uma senhora de cabelo branco, eu estava lá correndo, ela me passou. Eu falei, lógico, mas você já viu quanto tempo ela está correndo? Né? Não é uma senhora que começou ontem, né? A gente tende a olhar para as pessoas e analisar biotipos e falar, essa pessoa não é capaz. Se você for para um deserto desse daqui e você vê os atletas que estão lá, só olhar no hotel, você vê, às vezes tem cara de 90 anos de idade lá. Você olha assim, você fala, esse cara aí só veio só para assistir. E, de repente, esse cara, ele fez 10 horas na sua frente, no deserto, no mesmo ambiente. Você não analisou a constância dele, a mente, né, o tanto que ele tem de resiliência para suportar aquele ambiente. Mesmo né? Eu falei, né? Você, para quem olha, não é o biotipo de um atleta. E isso é importante. Um atleta de longas provas não pode ser magrinho, né? Tem que ter uma reserva. Não é que não pode. Eu sempre falo o seguinte, um cara muito respeitar magro. O biotipo de cada pessoa, a história de cada um de nós temos uma história. Sim, tem um corpo. Tem um corpo, um local, uma história familiar, uma história regional. Sim. É a mesma coisa, todo mundo coloca a fórmula mágica, que você vai comer para conseguir fazer tal coisa. Se você falar para um cara do Rio Grande do Sul comer rapadura, ele pode ter uma diarreia. Vice-versa, o cara da Paraíba falar para ele comer chocolate, ele pode ter. E se ir correr, ele vai ter uma diarreia. Então, nós temos cada um uma história, um biotipo. E essa história não é só física, a história é mental. É a história do ambiente onde você vive. Por exemplo, se você pegar o pessoal do Quênia, por que os quenianos correm tanto? Por que eles correm melhor que o brasileiro? É uma questão de atitude e de ambiente. Atitude porque eles correm juntos, coletivamente. E de ambiente porque o país inteiro respira corrida. É igual o Brasil. É o futebol o garoto, deles. O garoto cresce e vai para o campo, que nem o primeiro esporte que eu tive foi futebol. Do lado de casa tinha um campo de terra, né? Eu joguei no mesmo campo que o Denilson, né? Que foi para São Paulo, foi para a seleção. O Denilson é de Diadema ali. É de Diadema, né? Ele mora onde ele morava, era perto da minha casa. Então, assim, você está num ambiente, né? Você tem um ambiente. Lá os quenianos, eles correm com os melhores atletas do mundo. Tem muita gente para se inspirar ali, né? Eles estão observando ali de perto. Uhum. E o país inteiro incentiva isso de forma natural, né? Os corredores lá no Quênia são ídolos. Sim, os mais famosos. É que nem se fosse aqui... O futebol. O seu caso, assim. Você anda tranquilamente pela rua, mas se você fosse queniano, talvez você daria autógrafo sem parar. Porque eu acho um absurdo, eu estava falando com ele fora do ar aqui, de ele já ter ganho menos, sei lá, que o Gustavo Mosquito, né? Que jogadores de futebol normais. Né? Um homem desse quilate, um esportista desse tamanho, o primeiro sul-americano. E aí me lembraram aqui mesmo Joaquim Cruz, grandes atletas, Ademar Ferreira da Silva, sempre atletas do atletismo ganham muito menos do que qualquer jogador de futebol da Série A, né? Sim. A cultura brasileira né? Sempre foi de um esporte só. Mono esporte. Não foi uma coisa de pluralidade. Meu filho joga basquete. Meu filho tem 18 anos hoje. Ele ama o basquete. Mas o tamanho do sacrifício para se ver uma quadra de basquete
na cidade. Minha sobrinha é jogadora de vôlei, é uma dificuldade também. Se ele for, que nem lá em São Bernardo, tem 3 quadras no meu bairro. As 3 quadras, só uma tinha cesta de basquete. A única que tinha, vandalizaram, quebraram. Então, ele joga basquete aonde? No condomínio do amigo dele, que tem uma quadra lá interna, que ele vai lá jogar. Mas totalmente fora de padrão também, totalmente fora de padrão. Essa de condomínio. Então, assim, fazer discurso... Eu estou falando isso para o pessoal da rede. Como vai aparecer o Michael Jordan, do assim, pessoal, né? os gestores. Os gestores. Gestores estaduais, municipais, de todos os âmbitos. Não adianta só fazer discurso. Tem que pegar e colocar equipamentos. Encher a cidade de quadra de vôlei, de basquete. Praticar o esporte. Atletismo. Eu tenho um amigo meu em Itaquera, que é o Cauê, ele construiu uma pista de atletismo na rua. O Bolt visitou essa pista. Ai, que legal. Você bem imagina, o Bolt veio para o Brasil, ele veio aqui no Palmeiras e ele visitou o projeto do Cauê lá em Itaquera. Pô, o cara fez sozinho, assim. E ele fez uma pista. Ele brigou durante anos para que conseguisse construir uma pista de atletismo. E aí chegou uma hora e cansou, pegou a garotada, os voluntários, os outros atletas, pintaram a rua. E as crianças treinavam na rua numa pista pintada à mão. Então, a gente tem essas aberrações, eu falo, que a gente tem que fazer, porque o gestor público não tem o compromisso, não cumpre o compromisso de construir equipamentos para que fomente o esporte de verdade. E é tão barato investir em atletismo? Assim, perto do que é investir? Super barato. Não? É super barato. É super barato. Eu falo que falta força de... Não é força de vontade, falta atitude mesmo. Desejo prioridade. político. Prioridade é a palavra. Eu em 2014, eu estava me preparando para ir para Madagascar, correr a ilha de Madagascar. Meu Deus. Os 250 quilômetros. E eu era patrocinado por uma empresa de tênis. E eu convenci essa empresa a doar 145 pares de tênis para uma ONG lá na Bahia, lá em Arraial da Ajuda, chamada Filhos do Céu. Eu estava fazendo minha preparação lá, né, a maior parte da preparação, pelas características lá da Bahia, muito parecida com a ilha de Madagascar. Tinha praia, tinha trilha, né? Então eu fiz ali em Arraial a minha preparação. E aí eu fazia palestra para as crianças lá da ONG Filhos do Céu, lá tinha aula de capoeira, tudo. Fiz uma caminhada de Arraial a Trancoso, quem conhece lá, são 11 quilômetros de praia. E muitas crianças nunca tinham ido para a praia. Moravam lá em Arraial e não conheciam a praia. Você imagina. Que absurdo. Então, aquilo me marcou, um impacto muito grande. E elas achavam que não tinham o direito de ir para aquela praia. Não era lugar delas. Elas achavam... Eu estou falando criança de 12, 13, adolescente já. Não é 5 anos de idade. Estou falando de 5 anos de idade. Que eles achavam que ali era só mais para turista. Ali é para quem vem de fora. E eu falei, não, isso aqui é o seu ambiente. Vocês têm que estar nesse ambiente, porque vocês vão cuidar desse ambiente, vocês vão proteger esse ambiente. Então, a gente mostrou lá o projeto Tamar, as tartarugas, tudo. Vocês têm mais direito a esse ambiente do que os turistas. Então, aí eu peguei e convenci a empresa a pegar e doar um par de tênis para cada criança que estava dentro da ONG. Então, a diretora da ONG pegou e mandou para mim tudo bonitinho lá, o nome, autorizado pelos pais, né, com o número do calçado, tudo. E teve um dia, quando eu voltei de Madagascar, eu fui fazer entrega. Se você visse o brilho no olho das crianças ali, recebendo aqueles tênis, a partir daquele momento ali, ela colocar um tênis daquele no pé, só de brincar indo e vindo, elas têm a possibilidade de sonhar que pode fazer alguma coisa. Entendeu? Isso aí é uma coisa simples. É muito simples, mas sonhar não é pouca coisa, né? Então, você ligar um sonho a uma pessoa forte. Agora, para a empresa foi super barato. Para mim eu aprendi com aquela situação, eu como atleta indo lá. E para as crianças aquilo ali pode ter marcado a vida dela para sempre. Tanto que o ano passado eu fui e um dos alunos que estava nessa época, hoje é diretor de arte da ONG. Que legal. Hoje ele é diretor de arte da ONG. Então, aquilo ali, eu dei um abraço dele e falei, ele falou assim, não, quando você veio aqui,
e falou algumas palavras, você abriu muitas possibilidades. Eu acreditei que eu podia fazer várias coisas. Então, a gente tem que... Eu estou falando eu como atleta, eu estou falando um recado para os atletas também, de incentivar os outros, de pegar e aplaudir o outro. Não ficar só nessa crítica ou falar que só você é o melhor. A gente poder estimular as outras pessoas a ir. Nós temos aí um Brasil que muitas e muitas pessoas morrem, por exemplo, por infarto, né? E muitas não sabem que estão com alguma doença cardíaca. Doença silenciosa. Então, incentive a pessoa pelo menos a caminhar, a começar. Não fica botando barreiras. Né? E isso que você falou é muito, muito impressionante, assim, porque há muita rivalidade, né? Há muita, não, já fiz minha parte, eles que se danem. E, por exemplo, assim, você também sempre teve a consciência, menos ganhando muito menos que o Gustavo Mosquito? Isso aí eu me revolto sempre. Um atleta do seu tamanho, acho que eu não gosto muito do Gustavo Mosquito também, mas tudo bem. Você sempre também teve essa preocupação, desde lá de trás, de se preocupar com as crianças do GRAAC, as crianças com câncer. É uma preocupação constante. Então, patrocinadores, isso é importante também. Você não vai estar ajudando só você. Você tem esse compromisso com essas crianças desde muito tempo atrás. Como nasceu isso? Sim, acho que, assim, não só as crianças do GRAAC. Até antes disso, eu já tinha consciência por causa da minha mãe. Minha mãe, ela sempre ajudou muito, desde criança. Tá viva? Ela faleceu em 2010. Tá. Então, ela sempre foi uma pessoa que ajudou muito, sem ter quase nada. Sem ter quase nada, ela ajudou muita gente. E quando a gente fala ajudar, não é só dar dinheiro. Ajudar, que nem a gente fala de cultura de doação, você passar conhecimento para outra pessoa, incentivar outra pessoa, ajudar uma pessoa na rua, uma pessoa que você nunca viu na rua. Você estimular pessoas, não é só o dinheiro. Sim. Né? Então, eu venho já isso no meu DNA. Minha mãe sempre, com o mínimo, ela ajudou muita gente. E em 2008, eu estava me preparando para ir fazer o primeiro deserto, que era o deserto de Gobi. Né? E eu falei, caramba, eu preciso conhecer meu corpo. Né? Eu não tinha nada. Meu treinador, o Herói Fung, ele fez 30 anos, agora essa semana, 30 anos que ele está comigo aí, como parceiro, como mentor. É o mesmo de sempre. É o mesmo de sempre. Legal. Então, ele nasceu assim, a parceria com ele foi informal. Conheceu eu terminando uma maratona em Florianópolis e aí 30 anos já se passaram. Então sempre foi assim, muito na coisa de amizade. Tá. E aí eu não tinha parceria com médico, nada. Aí eu falei, preciso saber como fisiologista, é meu corpo. muito bem. Nada. Eu preciso saber como é o meu corpo. Aí eu fiz parceria com a Escola Paulista de Medicina para fazer check-up. Fui lá, fiz vários exames. Um dos exames foi feito no prédio do GRAAC. Ali, naquele dia que eu fiz a ressonância, era um sábado de manhã, eu saí da ressonância e fui conhecer o hospital. Aí eu conheci o hospital, eu entrei naquele hospital pensando assim, eu vou chegar lá em Gobi, eu vou ser o primeiro brasileiro a correr essa prova, eu quero chegar entre os 50 melhores na prova, tal. Esse pensamento do atleta, né, que normalmente faz parte da nossa vida, de busca de metas, tudo. E aí, quando eu comecei a conhecer as crianças do hospital, aquilo marcou de uma forma muito, assim, determinante. Eu comecei a conversar com as crianças, e aí um garotinho boliviano que estava lá no hospital, ele falou assim, ô tio, vai lá e não desista, a gente vai estar aqui torcendo para você, não desista. Você imagina uma criança que está lutando contra o câncer no hospital, falar para um atleta para ele não desistir. Você imagina a força que é isso. O impacto. Aí aquilo, automaticamente, eu falei assim, o tio não vai mais correr por medalha. E não foi assim da boca para fora. Sim. A partir de hoje, o tio não vai mais correr por medalha. Ele vai correr por vocês. Então, aquilo deu uma glicose na minha, no meu músculo, né? Sim. E eu fui para a China, eu viajei de São Paulo para a China, sem saber como que eu ia correr por elas. Eu falei aquilo, mas como eu não sabia ainda. Fui para lá para a China, uma prova dificílima, tudo, montanhas gigantescas. Essa aqui? Montanhas gigantescas. A gente passava pelas aquelas planícies, né, os estepes, o povo da Mongólia, um povo incrível.
E aí subia as montanhas assim, sem fim, né? E aí tinha uma jornalista, uma atleta, na realidade, na época, eu só olhei ela como atleta naquele momento, e ela estava com medo de ficar sozinha nas montanhas. Acho que era o 4º dia que a gente estava... Era o dia longo, era o 5º dia. E ela estava com medo de ficar sozinha nas montanhas, e eu falei, eu também estou com medo de ficar sozinho nas montanhas, vamos juntar os nossos medos e vamos fazer esse trecho junto. E aí, o meu inglês era péssimo, o português dela também, eu comecei a ensinar português para ela, comecei a ensinar inglês para mim, porque a gente tinha horas e horas, né? Tinha tempo. Tinha tempo, começamos a sonhar com camelo, com feijoada, com cachorro-quente, aquela coisa toda. Aí um momento ela fez uma pergunta assim direta, ela perguntou por que eu sempre estava sorrindo, né? Que ela falava que meu sorriso era incrível, amazing, amazing, amazing. E aí eu falei do hospital, né? Falei que eu corria e eu não ficaria de cara séria, porque tinha crianças no hospital lutando contra o câncer, né? E ela entendeu isso. E aí ela olhou para o meu pé, na época eu era patrocinado por uma sandália americana. Foi a que abraçou os 4 desertos. E ela olhou, que horrível, né, essas sandálias. Por que você coloca essa sandália? Meu patrocinador e são confortáveis. E ali eu achava que ela era mais uma atleta ali no meio. No final ela era uma repórter âncora da CNN, na Ásia. Na Ásia, que legal. E ela fez uma matéria na CNN asiática falando dos momentos mais marcantes da vida dela. Na prova, foi conhecer o brasileiro, que tinha um sorriso no rosto constante, mesmo naqueles ambientes caóticos, e umas sandálias horríveis no pé, mas porque ele corria por causa que Pelas queria crianças. Transformar quilômetros em sorriso, né? Ela falou isso. E aquilo me deu uma ideia. Eu falei, vou transformar meus quilômetros em cura. Ou né? seja, doações diretas. Doações. Eu falei, eu vou vender meus quilômetros e vai virar doação. Você chega numa empresa e fala, vou correr esse quilômetro, que é esse preço, e parte disso vai para... Vai pro GRAAC. Sempre. Isso. Sempre, dali para frente Eu sempre. monto os desafios, uma parte vai para o hospital, uma parte vai para o percurso, que nem eu cruzei os Estados Unidos em 2009. Pelo amor de Deus. Sabe que esse homem aqui que usou do Epoca ao Chuí, né? Também. Pelo amor de Deus. Quando eu fiz, foi o meu primeiro desafio, né, de verdade, vendendo milhas, vendendo quilômetros, foi em 2009, logo depois que eu fiz os 4 desertos. Aí eu cruzei de Nova York a São Francisco, em 60 dias, foi eu e um ciclista do meu lado, levando a estrutura, e eu vendi as milhas, então era tipo uma parte toda para a nossa permanência na estrada e uma parte para o hospital. E você dá palestras também? Também realizo palestras, as empresas me contratam para convenções, para CIPAT, encontro de líderes. Não importa o tamanho da empresa, desde pequenininha até a gigantes. De empresa. Eu tive a honra de participar daquele TED, né, TEDx, foi uma coisa assim para mim, um sonho realizado, porque eu assisti várias palestras ali, é isso. Eu assisti várias palestras no TED, quando eu subi naquele tapete vermelho ali, né, para falar a minha história, foi muito marcante aquele dia também. Muito bacana, aplaudir de pé. E assim, hoje eu divido a minha vida entre estar no meio da trilha, no meio de um deserto, para trazer histórias, para conquistar ambientes, né, na natureza. Correndo com os pinguins. Em todos os ambientes aí. Sri Lanka, Namíbia, aí foi na corrida do GRAAC. Aí foi quando eu cruzei da Bahia a São Paulo. A São Bernardo, né? E só para fechar, para falar dessa corrida que é muito impressionante, né? Do Oiapoque ao Chuí, os 2 pontos extremos pelo litoral, que agora inventaram que tem o Monte Caburaí, né? Você ia ter que correr mais 200 quilômetros, porque é um pouquinho mais pro alto agora. O Monte Caburaí, ele não tem nem como você chegar lá. Não tem como chegar, tem que ser o Oiapoque ao Chuí. Eu conversando com... Eu fiz em 2007. Meu filho nasceu dia 2 de janeiro de 2007. E aí eu estava, assim... Eu estava já com esse projeto mais ou menos na ideia, não no papel, mas na ideia. E aí meu filho nasceu. Quando eu ajudei a fazer o parto do meu filho, né, eu falei, pô, a mãe dele ficou 9 meses com ele na barriga. Eu falei pro médico, eu tenho direito de puxar, né? Também, né? Você fez questão de participar desse momento. Assim. Aí na hora que eles prepararam lá tudo, aí na hora de tirar, de puxar, ele me chamou e eu
puxei junto com o médico. E, inclusive, foi uma coisa interessante, foi em São Bernardo que meu filho nasceu, o Amauri, que foi jogador de basquete da seleção brasileira, que jogou com o Oscar, ele era o auxiliar médico radiologista do hospital. Ele era o auxiliar do médico? Lá em 2007. Hoje meu filho joga basquete, assim, de lazer, né? Tá. Mas, assim, é muito interessante que o esporte está sempre circulando, né? Sempre em sua volta. E para terminar, qual foi o momento mais difícil, seja por cansaço mental, seja pelos animais, que aparecem animais, você está num ambiente selvagem. Você falou muito uma vez que eu fiz uma entrevista com você sobre cachorros ou lobos na Turquia. Que medo, né? Você está correndo, aparece uma matilha, não sei nem se é matilha, um coletivo de lobo, mas aparece lá a bicharada. Que medo, né? O medo faz parte de todas essas jornadas aqui. Porque você não está num lugar seguro. Eu sou um cara medroso, né? Eu também, pelo amor de Deus. Aparece um lobo, eu falo, parou. É que as pessoas pensam assim, esse cara não tem medo de nada. Não, tenho medo. Você tem medo de escuro. Tem medo de escuro? Tenho medo de agulha. Tem medo de barata? Aí não, exagerei. Não, aí tá, continua. Mas assim, o medo faz parte. Claro. Né? Eu coloco o medo lá na mochila, mas lá no fundinho da mochila. Por que o medo é importante? Porque você vai levar as coisas certas na sua mochila. Você não vai simplesmente achar que você é invencível e aí você não vai errar nunca. Então, é aí que você erra. Então, o medo faz parte de você levar as coisas e ter segurança na sua jornada. Tá. Se você não tiver medo, você faz tudo errado. Se você pegar uma moto e não tiver medo, você não coloca capacete. O medo é seu amigo. Assim, o medo é meu amigo, o amigo de todos nós. Então, não tenha medo de ter medo. Agora, em todos esses ambientes teve o medo e todos esses ambientes teve o cansaço. E esse cansaço é reavaliado a cada momento que é chegada essa exaustão. A nossa mente ela te dá a oportunidade para ir muito mais além daquilo que você imaginava que podia ir. E eu consegui conhecer o meu mental cada um desses ambientes. Eu conheci a minha força em cada um desses ambientes. Lidar com o inesperado, lidar com situações que você nunca tinha lidado, né? Então, você falou dos bichos, né? Na primeira prova que teve na Floresta Amazônica, 6 atletas, entramos à noite, né? Você tinha a opção de ficar no acampamento, só que aí você perderia quase 8 horas de tempo do seu trajeto, e a gente optou de continuar na floresta. E a Floresta Amazônica não é uma planície, é um sobe e desce de montanhas infindáveis. E cada descida é um rio. Ou a lama. Toda vez que desce é que vai chegar numa coisa no igarapé. Isso, você vai ter água no joelho. Pântano. É pântano, que eles chamam de charco, né? Charcot. Então, à noite, a gente entrou 10 horas. 11 horas, a onça começou a acompanhar a gente. Só acompanhar, né? E aí, ela faz um arroto como se fosse um sapo. Mas não é um sapo. É assim, ela faz lembra um pouco. Então, nós tínhamos 6 atletas e um era de Manauara, que era de Manaus. Então, ele identificou, ficou tranquilo, falou para a gente, vamos começar a falar, gritar, tal, porque aí ela não fica, né, acompanhando. Ela acompanhou a gente durante 4 horas na selva à noite. E aquele dia foi muito interessante, quando a gente chegou no acampamento, depois de 4 horas, que a gente subindo e descendo, entrando em lama, você caía, levantava ali, né? Chegamos no acampamento, parecia que a gente tinha ganho a prova. A emoção foi tão grande, porque a gente chegou bem. Sobreviveu a onça. A gente chegou bem, né? Foi uma coisa surreal. E ficou marcante. E ali eu vi que a onça, ela só ataca com 2 situações. Ou ela tem um filhote, e aí você estiver perto dela, ela vai te atacar para proteger o filhote. Ou você vai estar num ambiente, por exemplo, na beira de um rio, quieto, sozinho, em silêncio, de costas, e ela vai estar numa parte mais alta, ela vai te dar o bote. Ela te ataca de forma furtiva, surpresa. Você nem repara. E você nem repara. Ela tem um peso aí, acho que um pouco maior do que um saco de cimento. Então, imagina um saco de cimento bater na sua nuca. Sim. Você vai pensar que alguém bateu nas suas costas. Então, normalmente, quem é atacado por onça não sabe que foi uma onça, normalmente. Né? Então, foi um momento tenso, esse da floresta. O outro momento que eu vivi, assim, que eu achei tenso, foi em Madagascar, naqueles arrozais, que a gente atolava.
Madagascar é a ilha, né? É a ilha de Madagascar. Então lá você pega praia selvagem, você pega florestas de baobá, selva de pedra, tem uma selva de pedra que é um tipo de umas rochas que elas são pontiagudas e formam um labirinto. Tá. Né? E daqueles labirintos é cheio de serpente, cheio de cobra-naja. Né? Tá. Então aquilo ali é suscetível a você encontrar com cobra. Mas os arrozais é o ambiente da cobra-naja. Né? Então, sabendo disso, quando você atolava, você ficava um pouco tenso. Com razão. Porque você não sai simplesmente do atoleiro ali. Demora para você sair. Às vezes tem que esperar um outro atleta para te puxar. Então, para não perder tênis, essas coisas todas. Então, ali dava uma tensão muito grande. Outro foi na Namíbia, as hienas. Eu estava sozinho à noite na Namíbia, atravessando sozinho a parte longa. Por um lado, é um momento seu muito interessante, assim, marcante, que você encontra o seu estado de flow, né, que é aquele 100% naquele ambiente. E, por outro lado, veio o medo quando eu ouvi o barulho das hienas dando risada ali. Hiena é um bicho meio do mal, hein? Pelo amor de Deus. Elas dão risada, né? Não, né? Muito engraçado. Só que aquilo é meio assustador, você estando sozinho naquele ambiente. Só que aí eu não tive nenhum tipo de problema. Não teve nenhum acidente com animais assim, sérios? Nunca teve? Não tive nenhum tipo de acidente. E na Capadócia, na Turquia, né, que você fez a matéria. Dos lobos. Eu achava que era cachorro. Mas aí os relatos dos outros atletas todos e do pessoal da organização que eram lobos, né? Você chegou a vê-los? Eles correndo do meu lado, assim, ó. 2 cachorros, 2 lobos. E não te atacaram? Não me atacaram. Nem ameaçaram? Eles vieram assim, do lado, né? Tá. E eu fiquei com o totem da GoPro, que eu tinha uma GoPro, como se fosse um cabo. Aí eu, sai. Aí eles iam, entrava na caverna e voltava, Então aquilo, eu fiquei assustado pensando que era um cachorro. Sim. São uns cachorros grandes, mas... Era pior ainda, né, nesse caso. Assim, era mais selvagem ainda. Foi bom que eu pensei que fosse cachorro. Eu só fui saber que era lobo quando eu cheguei no local do acampamento. Então, assim, isso faz parte. Cobra a gente se depara o tempo todo, normal também. Para mim, não tenho medo. Mas, assim, escorpião também é a mesma coisa. Só que, assim, o medo de você estar num penhasco e, de repente, cair num lugar que as pessoas nunca vão te achar. De repente, que nem na Antártida, eu fiquei com medo, né? De repente, cair, tinha uns buracos, e embaixo passava água corrente, assim, forte. E você ser levado por aquilo, e você nunca mais vai voltar. Embaixo do gelo, né? Não tem volta. É um negócio super, assim, sutil, mas, ao mesmo tempo, definitivo. Definitivo. Nesses ambientes, aí, eu falo assim, que todo ser humano tinha que ter essa consciência no dia a dia. Nós vamos morrer. Nós temos fins. E a gente vive pensando que a gente nunca vai morrer. Por isso a gente adia tanta coisa, adia abraço, adia momentos extraordinários com os amigos, com o filho, com a natureza, com você mesmo. E nesses ambientes aí, a gente sabe que um erro pode ser fatal. Uma pedrinha derruba você e não volta mais. Uma pedrinha pode te derrubar lá no meio do nada. Se você tiver uma perna quebrada no meio da floresta amazônica que demorar horas, aquilo pode ser fatal. Ou no meio da montanha, no Nepal, você decidir que quer ser persistente. Eu sou o melhor, tal, estou bem. Aí você persiste numa determinada crista de montanha, fecha o tempo, se perde lá, ninguém te acha mais, você fica na montanha. Correr, então, te fez uma pessoa melhor? Muito melhor. O tempo todo melhor. Não só saúde. Melhor em visão de tudo, né? E um momento difícil para mim foi quando eu dei a volta ao Brasil, que foi justamente 40 dias depois que minha mãe faleceu. Esse foi, para mim, a prova mais dura que eu fiz na minha vida toda. Não foi os desertos. Né? Eu cruzei o Brasil em 2007 no nascimento do meu filho. Foi o momento mais feliz da minha vida. O momento mais feliz que eu tive na vida foi o nascimento do meu filho. E o momento mais triste foi a morte da minha mãe. E eu tinha um desafio, o maior desafio da minha vida para fazer, que era 18.250 quilômetros para circular o mapa brasileiro. E eu fui 40 dias depois que minha mãe faleceu. Então, para mim, os primeiros dias desse desafio foi extremamente
exaustivos, porque eu comecei o desafio um trapo, totalmente um trapo. Por isso que eu falo que não é só o corpo, é sua mente, é o seu estado de espírito. E eu completei aqui no Ibirapuera, né? 325 dias depois, a Brasil Sport Show me recebeu, fechou a feira para me receber. Qual o nome da mãe? A Nelly. Nelly. Dona Nelly. Então você foi com ela na cabeça. Foi com ela na cabeça. A gente arrecadou, na época, R$36 mil para o hospital, para o GRAC. Né? Eu vendi cada quilômetro a R$2 e gerou essa doação também para o hospital. Então, foi um desafio que eu comparo como se fosse minha Copa do Mundo, né? Porque eu consegui percorrer o meu país inteiro com as minhas próprias pernas. E para fechar, a sua próxima corrida vai ser a Transamazônica. Transamazônica. Ali, ó, tá na tela, 4.260 quilômetros. Isso, em 90 dias. Esse desafio, estou lançando hoje, o Brasil todo, né? Esse desafio vai ter a largada em Lábrea, no Amazonas, no estado do Amazonas. E eu vou percorrer toda a Transamazônica até Cabedelo, na Paraíba. Na Paraíba. Então, vou passar aí por 6 estados, né? Na rodovia que é transversal, de oeste a leste, né? Já tem os patrocinadores fechados, está procurando? Só tem a Tegma, por enquanto, que está sempre de com patrocínio. Parceira. São os patrocínios fixos, né? Que é a Tegma, nesse site, a Inovari. Inovari está ali. A Fisiofor Esporte, que é o Joaquim Grava, que cuida da minha preparação física. Instituto Pura Vida também, são os fisioterapeutas que também cuidam da minha preparação. E aí, pelo seu Instagram, dá para ir ali no perfil do Facebook, Desafio Transamazônica. Isso. Ali tem todos os detalhes de como o pessoal pode entender melhor isso. Pode colaborar e tudo mais. Como que vai ser esse desafio? Porque pode ser pessoas comuns também podem te apoiar. Qualquer pessoa pode participar. Tá. Eu lancei uma ideia seguinte, a pessoa pode comprar 1 quilômetro, ela vai ganhar recompensa. Ganha recompensa? Cada faixa de quilômetro vai ter uma recompensa. Por exemplo, 1 quilômetro vai ter lá um certificado de gratidão. Tá. Né? E vai aumentando. Medalha, e-book do livro, camiseta, né? Legal. Palestra. Então, assim, a pessoa compra o quilômetro, vai estar colaborando com o desafio e com o hospital. Ela vai poder escrever uma mensagem. Ah, que legal. Essa mensagem ela vai mandar para mim, que essa mensagem vai se transformar num livro para as crianças do hospital. Tá. Então, os 4.260 quilômetros, imagine que teve 4.260 pessoas comprando e escrevendo uma mensagem. Vão ter 4.260 mensagens para as crianças do hospital. Uma por quilômetro. Que vai se transformar, o livro chama-se Transforme Quilômetros em Cura, né? As pessoas, vai estar lá o nome delas, passando essa mensagem, não só para as crianças, mas também para mim lá para manter eu lá na estrada, né? Porque é uma área muito isolada, a rodovia mais isolada do Brasil, que é a Transamazônica. Obrigado, Carlos Dias, grande prazer. Bruno, além de tudo, dança muito bem, já encontrei ele algumas vezes, e na noite paulistana, toma uma cervejinha também. De vez em quando. Toma pouco, né? Porque é um atleta. Mas às vezes toma, mas adora dançar. Adoro, amo dançar. Depois da corrida, a dança para mim é algo que eu falo assim, tem coisas da vida que o caos não me tira, que é correr e dançar. Também brincar com meu filho. Isso. Como chama o filho? Vinícius. Um abraço, Vinícius. Grande pai, grande orgulho. Tenho certeza disso. E obrigado a você que esteve até aqui com a gente em mais essa entrevista maravilhosa, grande papo com Carlos Dias, ultramaratonista que agora vai cruzar apenas a Transamazônica em mais de 4.000 quilômetros. Qualquer mais detalhes sobre essa e outras entrevistas, acesse as redes sociais da Gazeta ou o site gazetasp.com.br. Um abraço a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Bruno. Tchau.